Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. No vídeo de hoje nós vamos fazer a Nossa Senhora das Graças. Essa Nossa Senhora das Graças ficou com um total de 25 centímetros desde a base até a parte de cima da coroa, e eu já falei todos os detalhes, assim como todos os materiais que eu utilizei no vídeo da prévia. Então, se você não viu, eu vou deixar no card aqui em cima para você ir lá dar uma olhada em todos os detalhes. Se você já gostou dessa peça, já deixa seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e entra para essa família linda que é a família Amanita Crochê. E não se esquece de ativar o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar quando tem vídeo novo aqui. E se você quiser e puder, seja membro desse canal e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. Me siga também lá no Instagram, tem muitas receitinhas grátis por lá e eu sempre estou postando os bastidores dos vídeos que eu trago pra cá. Então me acompanha por lá também que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E também, como eu sempre digo por aqui, esse é um canal de inspirações e o objetivo é sempre ajudar mais e mais pessoas. Então, por favor, compartilhe esse vídeo lá naquele grupo de WhatsApp, lá no Facebook, no próprio Instagram também, para que os nossos conteúdos possam chegar a mais e mais pessoas. Então, quanto mais like, mais comentários, mais compartilhamentos, o YouTube entende que o conteúdo é importante e distribui isso para mais pessoas. Então, sem mais delongas, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Então, vamos começar. E nós vamos utilizar aqui para a base do corpo o fio branco, esse aqui é o 8001. A agulha que eu vou usar aqui é a agulha 3 milímetros. E nós vamos começar com 10 correntinhas. Eu estou muito animada para começar a fazer essa peça, eu acho que vai ficar muito linda. Então, nós vamos começar aqui com 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Agora, a gente vai começar a partir da segunda corrente, então, a gente deixa a primeira livre, começa a partir da segunda. E nós vamos fazer aqui 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E aí, aqui no final, sobrou um ponto. Nós vamos fazer aqui 2 aumentos. Então, aqui nós vamos fazer nesse último ponto 4 pontos baixos. Ó, então, eu fiz aqui o primeiro aumento. Agora, nós vamos fazer o segundo aumento. Então, ao todo aqui, nesse último ponto, ficamos com 4 pontos baixos. Agora, a gente vai crochetar do outro lado da corrente. Aqui do outro lado, nós vamos fazer mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E aqui sobrou a última alcinha do último ponto e nós vamos fazer aqui um aumento. Nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui no último ponto. Ó, e aí finalizamos a primeira carreira assim. Começamos com 10 correntes, fizemos 8 pontos baixos, 4 pontos baixos aqui para virar, 8 pontos baixos e no último ponto aqui, mais 2 pontos baixos. Então, fechamos com um total de 22 pontos baixos nessa carreira. Próxima carreira, nós vamos começar com um aumento. Então, logo aqui no primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Ó, então, aqui, um aumento. Agora, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, um aumento, agora um ponto baixo e um aumento novamente. Um ponto baixo e um aumento. Então, o que nós fizemos aqui? Começamos com um aumento aqui no início, fizemos 8 pontos baixos, um aumento, um ponto baixo,
um aumento. Agora, já estamos do outro lado aqui do nosso trabalho. Vamos fazer aqui 8 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, sobraram aqui 2 pontos baixos. Nós vamos fazer um aumento e finalizar a carreira com um ponto baixo. Então, fiz aqui um aumento e agora a gente finaliza a carreira aqui com um ponto baixo. Em toda essa volta, nós fechamos com 26 pontos baixos. Vamos para a nossa próxima carreira, que é a nossa carreira de número 5. E nós vamos começar com 2 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2 pontos baixos e um aumento. 9 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2 pontos baixos, um aumento. E aí, a gente repete. 2 pontos baixos e um aumento. Fizemos a viradinha, chegamos do outro lado. Do outro lado, nós vamos fazer mais 9 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, para finalizar a carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos e um aumento aqui no último ponto. Finalizamos a nossa última carreira com 34 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ó, então, eu fiz 2, 3 pontos baixos e um aumento. Agora, seguidos, 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, vamos fazer a nossa viradinha aqui. Agora, com 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E repetir. 1, 2, 3 pontos baixos e o segundo aumento. Chegamos do outro lado, 9 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, a gente faz para finalizar a carreira 3 pontos baixos e um aumento no último ponto. Eu fiz os 3, agora aqui no último ponto a gente faz um aumento. Carreirinha finalizada, e essa aqui finalizamos com 38 pontos baixos. Agora, nós vamos para a nossa última carreira de aumentos. E agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento aqui para começar. Então, eu fiz 3, 4 e um aumento. Então, essa daqui é bem simples. É só a gente seguir os mesmos passos da carreira anterior. Então, 4, um aumento. Aqui, 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora aqui, 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4 e aqui um aumento. E daí a gente repete. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Chegamos do outro lado. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, 4 pontos baixos e um aumento para finalizar. 2,
3, 4 pontos baixos e aqui por último um aumento. Então fechamos essa carreira aqui com 42 pontos baixos. Olha só, e a nossa pecinha ficou assim. Agora é aquele momento que a gente mede essa pecinha aqui num papelão ou num pedaço de plástico, que a gente vai precisar colar aqui na base depois para poder estabilizar essa base. Agora, nós vamos fazer a próxima carreirinha, pegando só na alcinha de trás, pra gente fazer essa viradinha aqui do corpinho, tá? Então, a gente vai fazer 42 pontos baixos, ou seja, é uma carreira de pontos sobre pontos, só pegando nas alcinhas de trás. Carreirinha aqui finalizada, então fizemos aqui uma carreirinha de pontos sobre pontos. Agora, nós vamos fazer, para crescer aqui o corpo, nós vamos fazer 19 carreiras, agora já pegando nas alcinhas normais, tá? Nas duas alcinhas, ó. Então, já pegando normalmente no ponto. E nós vamos fazer 19 carreiras de pontos sobre pontos. Se você já quiser estabilizar aqui o fundo, né? Eu já fiz o meu moldezinho aqui para colocar no fundo, tá? Então, se você quiser já colar a partir de agora, você já pode. E é importante a gente colocar bem certinho aqui, porque é isso aqui que vai garantir que a nossa santinha fique em pé depois, tá? Então, é importante colar bem certinho aqui, ficar bem certinho para não ficar pendendo pro lado depois. Então, eu vou fazer as minhas 19 carreiras. E depois que eu estiver terminando essas 19 carreiras, eu já vou colocar ali a sustentação no fundo e aí eu volto para continuar com vocês. Finalizadas aqui todas as nossas carreiras, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras. Eu já estabilizei o fundo, tá? Já colei aqui a partezinha do papelão no fundo. E agora, a gente vai dar continuidade aqui à nossa peça. Nós vamos começar a fazer a cintura aqui, né? Então, com carreiras de diminuições. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, vamos começar aqui com um ponto baixo. E nós vamos fazer 6 pontos baixos de uma diminuição 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e aqui a gente vai fazer a diminuição. Então, eu vou pegar a alcinha da frente, vou pegar a outra alcinha da frente e vou fazer o nosso ponto baixo. Então, primeira diminuição. E aí, nós vamos repetir isso mais 5 vezes e no final aqui nós vamos fazer mais um ponto baixo. Então, nós fizemos um ponto baixo no início, 6 pontos baixos e uma diminuição e a gente vai repetir isso por toda a volta. Carreirinha finalizada, então começamos com um ponto baixo, fizemos 6 pontos baixos entre as diminuições e repetimos 5 vezes e aqui no final fechamos com mais um ponto baixo sozinho. Então, ao todo aqui, ficamos com 37 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima carreira, né? Eu já coloquei o enchimento aqui também. Na próxima carreira, a gente vai começar também com um ponto baixo, então, um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai repetir 5 vezes por toda a volta. Então, essa carreirinha, 5 pontos baixos e uma diminuição. Carreira finalizada, então fizemos 5 pontos baixos entre as diminuições e fechamos aqui com um total de 32 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha de diminuições e nós vamos começar com um ponto baixo. Ah, e aqui eu esqueci de falar que no último ponto aqui também foi um ponto baixo sozinho, tá? Então, a gente começa e termina com um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um ponto baixo sozinho. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta, 4 pontos baixos e uma diminuição. Fizemos aqui 4 pontos baixos entre as diminuições e aqui o último ponto baixo da carreira sozinho.
Então, fechamos aqui ao todo com 27 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui a gente vai crescer carreiras aqui. Nós vamos fazer 8 carreiras, portanto, da carreira 31 até a carreira 38, com 27 pontos baixos, tá? Então, são carreiras de ponto sobre ponto. 8 carreirinhas de pontos sobre pontos. Finalizadas aqui as nossas carreiras, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 27 pontos baixos. Eu já coloquei aqui o enchimento no nosso corpinho, ó, e o nosso corpinho já tá ganhando forma. Agora, a gente vai continuar diminuindo. Nessa próxima carreira, nós vamos começar com um ponto baixo, ó, vamos começar com um ponto baixo sozinho. E vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. Ó, então, aqui eu fiz 3 pontos baixos, agora aqui uma diminuição e a gente vai repetir isso 5 vezes por toda a volta e no final vai sobrar um ponto baixo sozinho. Carreirinha finalizada, fizemos então, começamos com um ponto baixo, fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições, damos a volta e finalizamos aqui com um ponto baixo também. Então, nós ficamos nessa carreirinha aqui com 22 pontos baixos. Agora, nós vamos começar com um ponto baixo de novo. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui 1, 2, né, 2 pontos e uma diminuição. E a gente vai repetir 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E no final aqui, um ponto baixo sozinho. Carreirinha finalizada, 2 pontos baixos entre as diminuições. E agora, nós vamos para a última carreira de diminuições aqui do corpo. Nós vamos fazer um ponto baixo no começo aqui. E depois um ponto baixo e uma diminuição e repetir por toda a volta. E no final da carreira, a gente termina com um ponto baixo sozinho de novo. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E aí, a gente repete isso por toda a volta. Último ponto aqui da carreira. E nós fizemos um ponto baixo entre as diminuições e o nosso corpinho tá assim. Aqui, nós ficamos com um total de 12 pontos baixos. Agora, a gente coloca, né, completa o enchimento que falta aqui. Então, eu vou fazer aqui uma troca um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer. E eu vou trocar para o tom de pele. O que eu vou usar é o porcelana, esse aqui 7564. Nós vamos fazer assim. Eu já tô com essa alcinha aqui do branco. Então, eu vou inserir aqui no próximo ponto que eu quero trocar e vou puxar o branco. O branco não, o porcelana. Ó, eu vou puxar o porcelana. Aí, a alcinha do fio branco ficou muito frouxa. Aí, a gente puxa o fio branco para poder ajeitar essa alcinha aqui, ó. E agora, a gente vai fazer as carreirinhas do pescoço. Eu vou cortar o fio branco. A gente vai fazer alguns pontos em cima dele, para ele ficar firme. Olha aqui. Não vou nem precisar colocar marcador, porque eu já sei, né, que é esse bege, que é o primeiro ponto da carreira, né? Então, aqui, a gente vai fazendo... Peraí, deixa eu fazer de novo, porque essa alcinha aqui ficou frouxa. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Ó. E aqui a gente faz 4 carreirinhas de pontos sobre pontos para fazer o pescoço, tá? E aí, depois a gente vai fazer um detalhezinho aqui nesse pescoço, mas a gente vai colocar por cima, tá? Então, aqui a gente pode fazer normalmente essa carreirinha do pescoço. Então, a gente vai fazer essa daqui e mais 3. Então, ao todo, são 4 carreirinhas de ponto sobre ponto, com 12 pontos baixos cada carreira. Finalizado aqui o nosso pescocinho. Então, fizemos aqui 4 carreirinhas do nosso pescoço. E agora, a gente vai começar a aumentar os pontos aqui para fazer a cabeça, tá? Então, nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento.
Então, nós temos 12 pontos baixos, nós vamos ficar com 18 na carreira. Então, é só repetir por toda a volta um ponto baixo e um aumento. Carreirinha finalizada, então fizemos um ponto baixo entre os aumentos e fechamos com 18 pontos baixos. Agora, a gente vai continuar aumentando. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento e repetir por toda a volta. 1, 2 pontos baixos e um aumento. E repetir por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos e fechamos a carreira com 24 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz 2, 3 e agora um aumento. Carreirinha finalizada, então fizemos 3 pontos baixos entre os aumentos e agora a gente vai para a próxima carreira. Agora são 4 pontos baixos entre os aumentos. Então, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento e repetir por toda a volta. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E aí, a gente repete por toda a volta. No final dessa carreirinha aqui, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Carreirinha finalizada, então fizemos 4 pontos baixos entre os aumentos. E aí, nosso corpinho tá assim, né? A cabeça tá assim, com 36 pontos baixos. Agora, a gente vai subir essa cabeça aqui com 36 pontos baixos. Nós vamos fazer 10 carreiras. Então, aqui a gente vai subir, tá? E nós vamos fazer 10 carreirinhas de pontos sobre pontos com 36 pontos baixos cada carreira. Então, é só fazer 10 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. Finalizadas aqui todas as nossas carreirinhas. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas. Então, finalizadas aqui as nossas 10 carreirinhas. E agora a gente vai dar continuidade no nosso rostinho. Aqui, a gente já pode colocar o enchimento, tá? E é importante estruturar bem aqui essa parte do pescoço para ele não ficar molenga depois, tá? Eu vou fazer mais algumas carreiras de diminuições aqui pra gente poder colocar os olhinhos e colocar o enchimento. Nós vamos fazer nessa carreira aqui 4 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. Então, 1, 2, 3, 4 e mais uma diminuição. E aí, a gente vai fazer isso por toda a volta, 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, no final da carreira, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Aí, a gente volta para colocar os olhinhos, colocar o enchimento e tudo mais que precisa ser feito. Pronto, carreirinha finalizada. Estamos assim. Agora, a gente vai colocar um pouco de enchimento no pescoço e colocar os olhinhos, né? Vamos fazer o contrário. Vamos colocar os olhinhos primeiro, depois a gente põe o enchimento. Eu posicionei os olhinhos aqui. E esses olhinhos que eu usei aqui são olhinhos com trava, tá? Esses aqui são número 8. E eu coloquei, contando aqui da base do pescoço, entre a carreira 10 e 11, com 4 pontos entre os olhinhos, tá? Então, 4 pontos baixos entre os olhinhos, entre a carreira 10 e 11, né? Contando aqui dessa carreirinha de baixo da base do pescoço. E aí, você observa, né, se tá alinhado certinho aqui com a partezinha da frente do corpo, tá? Pra não ficar torto depois. E eu acho que assim vai ficar legal. Mas aí você pode alterar também, se você quiser colocar mais pra cima ou mais pra baixo, mais perto, mais longe, fica a seu critério. Mas eu acho que assim vai ficar agradável. E agora é só colocar as travas. Ó, então ficamos assim com os olhinhos. Agora é só a gente colocar enchimento, tá? Então é importante a gente colocar bastante enchimento aqui nessa parte de baixo aqui do pescoço, pra ele não ficar pendendo depois, tá? Então essa parte aqui é importante a gente encher bem.
Finalizado aqui, já coloquei o enchimento, então o pescoço tá bem firme, tá? Ele não vai ficar pendendo depois. E agora, nós vamos fazer sequências de diminuições. Então, nós fizemos aqui 4 pontos baixos entre as diminuições. Na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos entre as diminuições, depois 2, depois 1 e fechar, tá? Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras de diminuições, tá? Então, eu vou fazer a carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição, que é a próxima. Depois, eu vou fazer a com 2 pontos baixos e uma diminuição. Depois, 1 ponto baixo e uma diminuição. Aí, depois, eu volto aqui pra gente poder fechar juntos. Fiz aqui as 3 carreirinhas de diminuições, uma com 3 pontos baixos entre as diminuições, uma com 2 e essa última aqui com 1 ponto baixo entre as diminuições. Então, aqui nós ficamos com 12 pontos baixos. E agora, nós vamos finalizar só com diminuições. Então, nós vamos fazer diminuições em todos os pontos, tá? Então, é só seguir fazendo diminuições em todos os pontinhos. Se precisar colocar mais enchimento, coloca, tá? Eu coloquei mais enchimento aqui na minha, porque precisava. E aí, chegando aqui no final, última diminuição. Aqui ainda dá pra colocar um pouquinho mais de enchimento, tá? Caso precise. No meu aqui eu não vou pôr não, tá bom assim. Agora é só a gente cortar e fechar com um anel mágico invertido. Então, aqui nós vamos pegar só na alcinha de fora. Opa, escapou aqui. Só na alcinha de fora. E nós vamos fazer movimentos de vai e vem. Então, a gente vai daqui pra lá. E aí, a gente vem de lá pra cá. Assim fica mais fácil quando a gente puxar o fio dele correr. Se a gente pegar tudo do mesmo lado, fica difícil dele correr depois. Passa em todos os fios e... tcharam! Mágica aconteceu, partezinha de cima fechadinha, toda bonita. E agora é só a gente esconder o nosso fio aqui dentro e cortar. Então, basezinha do nosso corpo pronta. Muito linda, né? Eu já tô ficando apaixonadinha por essa peça. Então, a gente se vê no próximo vídeo para continuar todas as outras partes.